Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Paz seja convosco. Estamos hoje no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. E a partir do versículo 1 vai dizer assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e sentou-se à margem dos lagos. Ao redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco, sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 70 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem, nem eles cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouviram, mas jamais entenderam. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e má. De má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurado os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Neste caso, a semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente caiu em um terreno pedregoso, este é daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, e contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das raízes sufocam, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em terra boa, é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e este produz uma boa colheita, de 100, 70 e 30 vezes mais. Jesus então lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e assim foi. Quando o trigo brotou, formou espigas,
e o joio também apareceu, todos os servos do dono do campo dirigiram-se e disseram: o Senhor não semeou boa semente no campo? E então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso e ele respondeu. Os servos lhe perguntaram: Senhor, que quer que arranquemos? Então ele respondeu: não, porque arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo. Deixe que cresçam juntos até o tempo da colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio, arranque-os em feixes para ser queimados, depois junte o trigo e guardem em celeiros. Jesus então contou outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças, que se torna uma árvore de modo que as aves dos céus vêm fazer ninhos com seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que a mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se o que o profeta havia dito. Em parábolas, abrirei minha boca e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. E os discípulos aproximaram-se dele. Explica-nos a parábola do joio no campo. Então ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, tirarão do seu reino tudo o que o fez cair em pecado, e todos os que praticam iniquidade os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou o campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha de sorte muitos peixes. Quando está cheio, os pecadores a puxam para a praia. E então sentam, juntam os peixes bons em cesto, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhes vem tanta sabedoria, este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todos de suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E encontraram
motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta, em todos os lugares, ele tem honra, menos em sua própria casa. Por causa da incredulidade de vocês, não realizou muitos milagres ali.